Presidente, eu entrevistei recentemente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista que inclusive vai ao ar nos próximos dias aqui na Record News. E ele se mostrou realmente preocupado com uma indiferença sua em relação a ele. Ele chegou a dizer na entrevista o seguinte, presidente, ele disse: o presidente Lula não me convida nem para um cafezinho. E olha que o presidente Lula é mais próximo de mim do que eu era de Sarney ou de Itamar Franco, porque o presidente Lula ficou na minha casa de praia na época que eu tinha. E aí, presidente, esse cafezinho vai sair? Veja, primeiro, eu não confundo a minha relação de amizade com a minha relação política. Você muitas vezes vai perceber que pode ter uma pessoa que eu tenha rompido a amizade pessoal, mas continuo com a relação política. Ou uma pessoa que eu tenha uma grande amizade pessoal e que não tenha relação política. Ora, no caso do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós fomos amigos desde 1978. Não foi ele que me procurou para ajudá-lo, fui eu que o procurei para apoiá-lo quando ele foi candidato a senador em 1978. Ora, isso perdurou até ele deixar a presidência da República e não se comportar adequadamente como um ex-presidente da República se comporta. Eu lembro que em janeiro de 2003 eu fui a Davos e encontrei com o presidente Clinton, e na conversa com o Clinton eu perguntava: presidente, qual é a posição que os partidos democratas têm com relação ao comportamento do Bush na guerra do Iraque? E o Clinton falou assim para mim: presidente Lula, eu vou lhe dizer uma coisa, nos Estados Unidos, os ex-presidentes não dão palpite sobre as tomadas de decisão do atual presidente. Ora, o que aconteceu? O que aconteceu é que o presidente Fernando Henrique Cardoso não soube se comportar como ex-presidente da República, deu palpite o tempo inteiro, sabe? E não se conformou em nenhum momento de que nós fizemos no governo o que ele não quis fazer. E talvez não tenha feito, não é por incapacidade não, que ele é intelectualmente muito preparado. Talvez não tenha feito porque a conjuntura política não permitiu, porque não soube aproveitar as oportunidades. Vocês sabem que eu, para chegar a viver o momento auspicioso que o Brasil está vivendo hoje, nós cortamos na própria carne em 2003. Porque o ajuste que nós fizemos em 2003 só pôde ser feito porque eu tinha capital político e resolvi investir o capital político para no futuro próximo melhorar a vida do povo brasileiro. E é isso que está acontecendo hoje. O PMDB, seu partido mais poderoso e aliado, acaba de derrubar a medida provisória que criou a Secretaria de Planejamento de Longo Prazo. Isso foi uma surpresa, presidente? Olha, de vez em quando as pessoas colocam como briga e como divergência uma derrota no Senado. É importante lembrar que no mesmo dia nós derrubamos todas as emendas contra a CPMF dentro da Câmara dos Deputados. E no mesmo Senado foi votado 4 medidas provisórias de interesse do governo. Ora, se nós concordamos e gostamos do Senado quando eles votam favoráveis a nós, ou seja, nós temos que entender como parte da convivência democrática eles votarem contra alguma coisa que nós mandamos. Eu não tomei nenhuma atitude, não conversei com nenhum senador, conversei apenas com o líder do governo. E na terça-feira eu vou tratar de conversar com os líderes para encontrar uma solução. O dado concreto é que quando eu resolvi criar a Secretaria Especial do Longo Prazo, o que eu estava pensando? Nós queremos construir um projeto para o Brasil, para deixar o Brasil preparado para quando o Brasil completar a 200 anos de independência em 2022. Aproveitando esses tantos palpites que o ex-presidente Fernando Henrique dá, esse comportamento dele, de alguma maneira, inviabiliza uma futura, uma possível aproximação entre PT e PSDB, que acabou frustrada no passado? Isso está descartado no horizonte de médio prazo, curto prazo? Como é que o senhor vê? Eu emendo, inclusive, porque o ex-presidente FHC chegou a dizer que o senhor perdeu um momento histórico, uma chance histórica ao ganhar as eleições, de chamar o PSDB para falar: olha, o que nós podemos fazer aqui, não para governar, mas para Por que ele não reconhece que ele perdeu quando ele ganhou, que deveria ter chamado o PT? Tem chance para o dado concreto, veja que em política a gente nunca pode dizer isso não vai acontecer. Ou seja, política você trabalha em função dos momentos, das necessidades políticas, das circunstâncias. Ora, nada impede que em algum momento o PT e o PSDB possam estar junto em função de um assunto importante para o Brasil. Eu, por exemplo, gostaria que o PSDB estivesse junto comigo na questão da reforma política.
É urgente ter uma reforma política nesse país. Todo mundo sabe que não pode continuar do jeito que está. É preciso que os partidos tenham cara. É preciso que os partidos sejam fortalecidos. É preciso que as regras eleitorais sejam bastante visíveis para a sociedade. Olha, e por que não fazem? Por que essa tentativa de chantagem agora com a questão da CPMF? Todo mundo sabe que o Brasil não pode prescindir de 40 bilhões de reais. Todo mundo sabe. Qualquer ser humano minimamente inteligente sabe que não pode prescindir. Ora, se querem fazer uma proposta para acabar com isso, vamos estabelecer, sabe, um prazo em que você prepara o orçamento geral da União para conviver sem a CPMF. Então, ou seja, uma coisa é você ser um cientista político e teorizar sobre a política. Outra coisa é você tentar exercitar na prática essa política, coisa que o presidente Fernando Henrique Cardoso sabe dar muito conselho para os outros fazer, mas não fez quando estava na presidência. Se eu entendi, o senhor não descartou? Não descarto nada. Em política eu não descarto nada. O presidente venezuelano Hugo Chávez caminha para conseguir, o senhor sabe disso, um número indefinido, pelo menos quer, um número indefinido de mandatos. Recentemente, em entrevista aqui à Record, ele falou que chegou até a lançar uma campanha, chegou a lançar uma marchinha que leva em conta a palavra luta, em espanhol, lucha. Lucha, Lula Chávez. E tem mais, lucha. Chávez no se va. Daí eu pergunto, presidente, o senhor já está disposto a subir no palanque do Chávez para cantar Chávez no se va? Deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, não é meu papel subir no palanque do Chávez, como não é o papel do Chávez subir no meu palanque. Segundo, eu sou um defensor da alternância de poder e tenho dito isso a todo momento, acredito nisso. E não falo isso porque sou presidente, não. Em 1978, eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, tinha acabado de ser eleito presidente com 92% dos votos da categoria metalúrgica, convoquei uma assembleia e aprovei na assembleia que nenhum presidente do sindicato poderia ser presidente por mais que 2 mandatos. Portanto, estou totalmente a cavalheira para isso. A segunda coisa é que eu penso que a gente não deveria se incomodar com o Chávez querer um 3º ou um 4º mandato, porque a gente não se incomoda. A gente não se incomoda, sabe? Nos países em que você tem, por exemplo, o Felipe González foi primeiro-ministro 14 anos, Margareth Thatcher foi ministro 12 ou 14 anos, Helmut Kohl foi ministro durante 16 anos. Ninguém se incomoda que essas pessoas se reelejam todo dia e toda hora. Ora, quem tem que se incomodar é o povo da Venezuela. É o povo da Venezuela que tem que dizer Chávez não se va ou Chávez se va. Às vezes o senhor é criticado por demorar a tomar decisões. No caso da crise aérea, ela não poderia ter sido resolvida antes? Ela foi resolvida no tempo em que foi possível detectar todos os problemas da crise aérea para poder resolver. Foi resolvida? Essa coisa, veja, ainda vai ser resolvida. Ainda vai ser resolvida. Veja, nós não temos mais os problemas de aviação que nós temos, os aeroportos estão tranquilos, já não tem mais os atrasos, mas nós precisamos resolver alguns problemas que nós temos, que é o seguinte: tem mais gente no Brasil querendo viajar. Tem mais gente querendo viajar. Hoje não é rico como era no tempo que eu fiz a primeira viagem em 1975. Tá? Hoje não só viagem rico, não. Hoje tem gente pobre que está comprando passagem para pagar em 15 vezes 70, 50 reais por mês. O senhor falou agora há pouco que muita gente passou a voar, muitas pessoas foram agregadas à classe C através das suas políticas sociais. O senhor está satisfeito? Os índices sociais que o seu governo trouxe, promoveu, satisfazem o senhor? Se o senhor tivesse que deixar a presidência hoje, o senhor sairia satisfeito? Sairia. Sairia satisfeito, como eu disse agora, e sairia triste porque eu quero fazer mais. Acho que é possível fazer mais. Hoje nós temos muito mais, eu diria, expertise, temos muito mais conhecimento para fazer muito mais. Agora você sabe que fazer política social, você começa como plantando a semente de uma árvore. Você planta e fica lá em cima da covinha, gritando, jogando água. Chega uma hora que ela começa a crescer e depois ela vai ficar adulta definitivamente e vai começar a produzir os frutos. O dado concreto é que a nossa política social já está produzindo frutos extraordinários. Só para você ter ideia, no combate à pobreza é reconhecido hoje pelo PNUD de que nós fizemos em 4 anos e meio aquilo que nós teríamos que resolver até 2015. Nós já fizemos agora. Nesse país, em 97 anos, foram feitas 140 escolas técnicas. Nós vamos fazer, em 8 anos,
214 escolas técnicas. Vamos fazer mais 10 universidades novas, vamos fazer mais 42 extensões universitárias, porque nós achamos que o Brasil tem que dar um salto de qualidade.